boa tarde a todos, né? Eu me chamo Leonardo. Vou falar hoje sobre um assunto não tão legal, né? Um assunto que é uma doença aí, e são os transtornos de ansiedade, tá? Por que eu trouxe esse assunto, né? Esse assunto fez parte da minha vida por um tempo. Eu fui diagnosticado com ansiedade generalizada, né? E até hoje eu sofro desse mal, mas eu busquei tratamento e o objetivo é passar isso para vocês de forma com que, se vocês conhecerem alguém que possui algum desses sintomas, enfim, indique essas pessoas para buscarem ajuda, né? Que eu acho que essa é a ideia, né? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é mais ou menos o que eu estou passando agora, né? Que é aquele nervosismo, né? Então, fisiologicamente falando, né? Tremores, né? Tensão, calafrios, tudo que eu estou sentindo agora. Cognitivo, né? Que é a parte de nervosismo, apreensão, insegurança. E comportamental, aí já começa a atingir a parte de perturba o sono da pessoa. A pessoa quer fugir, a pessoa fica travada, não consegue conversar, trabalhar. Então isso é a ansiedade, tá? Quais pensamentos podem interferir na ansiedade, né? Então, uma situação qualquer, tá? Um pensamento, e aí desse pensamento gera uma emoção, que aí ela, no caso, a ansiedade, né? E que gera um outro comportamento de fuga e esquiva, né? Isso aí funciona mais ou menos assim, tá? Então, um exemplo de pensamento catastrófico, né? Um barulho na porta, uma pessoa ansiosa já olha e diz, são bandidos querendo arrombar a porta, né? E disso já começa a ansiedade, né? E isso não era nada, era apenas o seu filho chegando em casa, tá? Ou pode ser um barulho na porta, meu filho está chegando, não tem nada de ansiedade, né? Então são duas formas de pensar, né? E aí no caso aqui gera uma alegria, satisfação, né? Vocês notem que é bem diferente, né? São dois olhares diferentes para uma mesma coisa, né? Então, quando é que a ansiedade se torna um transtorno? Vou botar todos os tópicos aqui. Então, quando é que ela se torna um transtorno? Quando ela é um contínuo entre apreensão até ataques de pânico. Vou falar um pouco sobre o pânico mais pra frente, tá? Impedimento do comportamento, grau de sofrimento, frequência e ansiedade. A frequência, né, ela, no caso, é o que mais dá o diagnóstico de um transtorno, né? Porque uma pessoa tá ansiosa num certo momento, que nem agora, é normal, todo mundo fica ansioso. Agora, quando isso começa a se repetir, isso vira uma doença, né? Então tem que ser tratado, né? Então, transtorno ansioso é uma condição na qual a ansiedade, como sintoma diretamente relatada, observada, está anormalmente elevada ou desproporcional ao contexto ambiental. Tipo assim, eu tô fazendo qualquer atividade aqui, mas é uma coisa normal, eu tô trabalhando, mas eu tô mais ansioso do que o normal. Isso é desproporcional, isso também caracteriza uma doença, né? São bem frequentes na população, tá, pessoal? Não é raridade, é bem frequente mesmo. E isso leva a comprometimentos funcionais duradouros. Então a pessoa pode ter perda de performance, né, de performar no lado profissional, pessoal, enfim. Tá? Eu vou pular alguns slides porque tem muito conteúdo, eu acabei exagerando aqui. Tá? Vou ir direto ao assunto aqui. Então, assim, o transtorno de ansiedade generalizada, que foi o que eu fui diagnosticado, né, o tipo que eu fui, ele é crônico, né? Então, assim, ele não tem fim, tá? Ele não tem cura, tá? E ele existe tratamento, sim, para ele não sair do controle, mas na verdade ele não tem cura, tá? Pelo menos eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre cura disso, né? Então, assim, de novo, comum e crônico, a maioria dos casos não é tratado. Então, cerca de 10% dos casos de transtorno de ansiedade são tratáveis, precisam ser tratáveis, né? E o resto dos 90% não precisa. Então, essa é a grande diferença do transtorno de ansiedade para uma síndrome do pânico, por exemplo. Síndrome do pânico, a grande maioria dos casos devem ser tratados, tá? Então, agora falando do transtorno de pânico, né? Eu vinha falando antes. Ele é caracterizado por ataques de pânico inesperados e recorrentes
acerca dos quais a pessoa se sente constantemente preocupada. Um período inconfundível de medo intenso ou desconforto, no qual 4 ou mais dos seguintes sintomas aparecem abruptamente e alcançam um pico em 10 minutos. Tá? Então aí, aqui estão os sintomas, tá? 4 ou mais desses sintomas já é considerado então um transtorno de pânico, tá? Uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela pode ter crises de pânico, que são pequenos episódios de pânico, tá? Que não é o transtorno de pânico, são somente crises de pânico, tá? Enfim, outros sintomas aqui, né, do transtorno de pânico. Fatores predisponentes, né, que é o que pode causar, né, os transtornos de pânico. Perda de alguém importante, né, perda relacionada com o ano que aconteceu o primeiro episódio de pânico, né, isso está em livros, né. Então é isso, o luto também pode levar a transtorno de pânico. Passando aqui. Então, o tratamento, ele pode ser psicológico, tá, pessoal? Normalmente se opta por tratar esse tipo de doença com terapia cognitivo-comportamental. Isso ajuda bastante, eu fiz há algum tempo, né, e realmente dá um bom resultado. Outra coisa que traz um aumento do teu bem-estar seria os exercícios físicos, né? Isso porque eleva, dentro do cérebro, né, eleva serotonina, enfim, vários neurotransmissores começam a trabalhar melhor com exercícios físicos, tá? E aumentos de atividades que tragam bem-estar ao indivíduo, isso aí também ajuda bastante. Porém, em alguns casos, né, como eu falei, precisa de um tratamento biológico. Aí, o camarada tem que tomar antidepressivo, que é um tipo de medicamento, que é de uso contínuo, né, enfim. Ou benzodiazepínicos, né, ou ansiolíticos, que é, no caso, o alprazolam, ou o clonazepam, que é o tal do Rivotril, que a gente conhece. É usado no tratamento de pânico e ansiedade. Tá? Então aqui mostra o funcionamento do cérebro, lá quando a pessoa começa a tomar o antidepressivo, né? Ele inibe, no caso, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, funciona dessa forma, né, no cérebro, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas é mais ou menos assim que funciona. E o tratamento combinado, né, que quando tu mistura a parte do tratamento psicológico com o biológico, ele é uma mescla desses dois tratamentos, é o que dá mais resultado, tá, pessoal? Então, não é só remédio, né? Tem a parte do psicólogo também, tá? E é isso, eu tô aberto a perguntas aí, se quiser fazer algum questionamento. Valeu.